Apesar de existirem as democracias liberais, precisamos notar que a relação entre democracia e liberalismo não é uma relação simples, é uma relação tanto quanto complexa. Se trata de duas exigências fundamentais das quais nasceram o Estado contemporâneo. De um lado, a exigência de limitação do poder, que é a exigência liberal, do outro lado, a exigência de distribuição do poder, que é a exigência democrática. Então, o Estado ele tem poderes e funções limitadas na perspectiva liberal, de modo que, para o liberalismo, ele se contrapõe tanto a um estado de bem-estar social quanto a um estado absoluto. Já a democracia, ela não se contrapõe a um estado social, mas ela se contrapõe também a um estado absoluto. A democracia é uma forma de governo na qual o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas da maioria. Então ela se contrapõe assim a uma monarquia, a uma oligarquia, né? A uma tirania. Então nós vemos que essas duas noções, elas podem conversar, elas podem dialogar. Daí que a acomodação dos valores de igualdade e de liberdade na história favorecem o estabelecimento disso que nós chamamos de uma tradição democrática liberal. O liberalismo, ele tem na história um fundamento nos direitos naturais, na tradição do justnaturalismo. Ou seja, qual é a exigência do liberalismo? A exigência do liberalismo é a limitação do poder do Estado. Em que se baseia essa exigência? Na existência de determinados direitos naturais, né, que precisam ser salvaguardados. Ora, é justamente essa doutrina dos direitos naturais que esteve na base das declarações dos direitos, tanto por ocasião da Revolução Americana de 1776, quanto por ocasião da Revolução Francesa de 1789, né? As principais revoluções liberais. Então, esse é o fundamento clássico do liberalismo. Ocorre que o utilitarismo, que é uma perspectiva filosófica diferente, em algum momento passou a servir de base, de fundamento para o liberalismo. E isso acabou fragilizando, digamos assim, a base filosófica do liberalismo, né? Então isso é um ponto importante de ser tratado. Um outro ponto importante quando nós falamos em liberalismo e democracia é fazer notar que há uma distinção das noções de liberdade e de igualdade. Então, um Estado liberal, ele não é necessariamente democrático, nem um governo democrático implica necessariamente um Estado liberal. Para que haja compatibilidade entre a democracia e o liberalismo, normalmente essa democracia é uma democracia pensada no seu aspecto formal ou procedimental, ou seja, as regras do jogo. Se eu dou ênfase a essa definição de democracia, sim, há uma compatibilidade maior com o liberalismo. No entanto, se eu compreendo a democracia como uma democracia substancial, ou seja, aquela que dá mais ênfase à igualdade, né, ao igualitarismo, então eu vou ter problemas nessa relação com o liberalismo. Então, liberalismo e democracia às vezes entram em atrito por conta da perspectiva de divergência na relação do indivíduo com a sociedade. A ênfase do liberal é mais no indivíduo. Para o liberal, o fim principal é a expansão da personalidade individual. Mesmo se o desenvolvimento da personalidade mais rica e dotada pudesse afirmar em detrimento do desenvolvimento da personalidade mais pobre e menos dotada. Já para uma perspectiva democrática ou igualitária, o fim principal é o desenvolvimento da comunidade no seu conjunto,
mesmo que ao custo de diminuir a esfera de liberdade dos singulares. Então, o que é que nós vemos aqui? Que é uma questão de ênfase, né? De modo que é interessante perceber que é possível um diálogo, que é possível uma aproximação, né? Então, se nós sairmos dos extremos, se nós sairmos do radicalismo, se nós sairmos daquela necessidade de afirmar uma liberdade a despeito de tudo, ou se nós sairmos daquela necessidade de afirmar uma igualdade radical, um igualitarismo radical, então é possível que haja uma confluência, né? Então, a perspectiva liberal, ela é uma perspectiva contra o Estado. O Estado é visto como um mal necessário, sendo um mal necessário algo que precisa ser mitigado, né? Algo que precisa ser, de certa forma, limitado. Então, do ponto de vista da limitação dos poderes, o Estado liberal é o Estado de direito. Do ponto de vista das suas funções, o Estado liberal ele é um Estado mínimo. No entanto, pode ocorrer um Estado de direito que não seja mínimo, por exemplo, Estado de bem-estar social, como pode ocorrer um Estado mínimo que não seja um Estado de direito. Por exemplo, um Estado liberal como o Chile na época do Pinochet. Tinha liberdade econômica, mas não era um Estado de direito, era uma ditadura. Então, existem determinados mecanismos constitucionais no Estado de Direito que limitam o poder do Estado, né? Alguns desses mecanismos, basicamente, a questão do balanceamento dos poderes, né? O controle do poder executivo pelo legislativo, o controle do parlamento no exercício do poder legislativo por uma corte jurisdicional, a autonomia do governo local em relação ao governo central e uma magistratura independente. Então, são alguns aspectos, né, alguns mecanismos constitucionais que limitam o poder do Estado. Então, o que vai marcar profundamente a perspectiva liberal é uma contraposição às várias formas de paternalismo. Seja o paternalismo no aspecto religioso, seja no aspecto econômico, seja quaisquer aspectos que impeçam o florescimento, a autodeterminação, a autodireção do indivíduo. Então, existem algumas diferenças, né, na relação do indivíduo e da sociedade na concepção democrática e na concepção liberal, mas existe também uma possibilidade de compromisso, de aproximação, porque não há uma antítese radical entre ambos. A antítese radical que existe é entre liberalismo e socialismo. Por quê? Porque o socialismo ele pressupõe que a propriedade privada é a causa da desigualdade entre os homens, é um mal. E o liberalismo pressupõe justamente o contrário, que a propriedade privada ela é necessária para o progresso, ela é necessária para a felicidade do homem. Então, acaba que são perspectivas antagônicas. O que importa notar é que, justamente na contraposição aos regimes totalitários, seja comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, ou seja, os regimes fechados à direita e à esquerda, para se contrapor a isso, a tradição democrática se aproxima da tradição liberal. Então você solidifica, você pavimenta esse caminho de uma tradição democrática liberal, justamente na contraposição a esse inimigo que é muito mais digamos assim, perigoso. Então, as divergências que realmente existem entre essas duas tradições, a liberal e a democrática, ela acaba se esvanecendo, né, diante de uma possibilidade de recrudescimento, de fechamento, né, de um regime totalitário. De modo que, sim, é possível que haja um diálogo e é possível que haja uma aproximação entre esses valores, né, da liberdade e da igualdade.